Em debate estará agora o tema das cidades e territórios digitais. A vossa atenção para o moderador. Muito boa tarde a todos. Estamos aqui no limite entre a manhã e a tarde e temos um desafio de vos manter atentos a este painel. Este painel é desde já disruptivo, porque tentamos não trazer aqui os atores naturais que trazemos a estas conferências de Smart Cities. Normalmente trazemos aqui os decisores públicos e aqueles que implementam projetos nas cidades. Hoje tentarmos trazer visões diferentes, não só nas novas tendências da economia, como a economia circular e a economia da partilha, mas também na importação de boas práticas de outros setores para as cidades, ou então olhar para aqueles que são utilizadores intensivos da plataforma urbana no seu dia-a-dia das operações diárias. Para uma primeira introdução, e eu antes de mais gostaria de agradecer aos oradores a disponibilidade que estiveram para estar aqui connosco a partilhar diferentes visões, ao António Costa da Kaizen, ao António Vasconcelos da New Next Move, ao Carlos Caiado da Luís Simões da Inovance e ao Pedro Pinto da Ecoltra. Eu iria dar a palavra ao António Costa para nos fazer aqui uma introdução inicial, uma introdução que me parece ser interessante. Estamos aqui a falar de um dinossauro da indústria, de alguém que já nasceu no século passado, nasceu da Toyota, muito focada, uma entidade muito focada na reorganização de linhas, na otimização de processos, na eliminação de desperdícios na indústria e agora percebermos como estas práticas seculares se podem aplicar aos novos desafios que as cidades enfrentam. António, dava-te a palavra. Obrigado, Vladimir. Ora, muito boa tarde a todos. De facto, para aqueles que conhecem o nome da organização que eu represento, pode ser parecer um bocadinho estranho, cidades e territórios digitais e Kaizen, portanto, o que é que uma coisa tem a ver com a outra e como é que uma coisa e a outra se juntam. Para quem não sabe, Kaizen é uma composição de dois vocábulos japoneses em que Kai significa mudar, portanto significa mudança, e Zen tem a ver com as teorias orientais da busca da perfeição, e a composição da palavra Kaizen significa melhoria contínua. Portanto, melhoria contínua, mudar para melhor. E o grande desafio, quando fazemos melhoria contínua, é como é que nós, de facto, conseguimos envolver todas as pessoas em todas as áreas de uma organização e de forma frequente. Ora, conforme o Vladimiro disse na introdução, nós nascemos no século passado, nascemos no seio da Toyota, no seio da indústria automóvel e nascemos na pior fase da história da companhia. Ou seja, quando a Toyota teve a sua maior crise de sempre, em que anunciou a sua insolvência e a sua bancarrota, é quando nasce de forma efetiva este sistema, esta busca incessante de mudar para melhor. Portanto, um senhor chamado Taishi Ono, quando se viu na iminência de não conseguir pagar aos seus fornecedores para cumprir com as suas obrigações, a alternativa que ele conseguiu obter foi colocar todas as pessoas da organização focadas em atividades de melhoria em todas as áreas da organização e todos os dias da vida da organização. O nosso caminho em Portugal começou, evidentemente, na indústria. Infelizmente, a indústria não tem crescido e os serviços em contraciclo têm aumentado e desde há mais de 10 anos que efetivamente nós entramos nestes temas das cidades, assim como outros temas da gestão hospitalar, portanto hospitais públicos e privados, áreas de serviços. No painel anterior, algumas das empresas de advogados que também têm hoje em dia já práticas de melhoria contínua bem consistentes nos seus processos diários e é de facto isso que nos une a este tema das cidades e dos territórios digitais.
Quais são os desafios que nós identificamos? Bem, os desafios que nós identificamos têm a ver, de facto, com o aumento das populações concentradas em cidades, a escassez dos recursos e como é que conseguimos, com menos, fazer mais, servir melhor o cliente e otimizar todos os processos que estão subjacentes à gestão da cidade e à satisfação do cidadão que a utiliza. Portanto, há alguns dados que são conhecidos de todos. Portanto, há 20 anos atrás, tínhamos cerca de 14 cidades que ultrapassavam os 10 milhões de pessoas e há 2 anos atrás já tínhamos 29 cidades que ultrapassam os 10 milhões de pessoas. Londres, em 1800, foi a primeira cidade a ultrapassar 1 milhão de pessoas e ainda durante o século XIX ultrapassou as 5 milhões de pessoas. Portanto, como é que isto faz sentido numa lógica de melhoria contínua? Como é que isto se articula numa lógica de melhorar todos os dias e de olhar para os processos, de olhar para os serviços com os olhos do utilizador, com os olhos do cidadão? Na senda dos dados, portanto, estima-se que até 2020 o investimento neste tema seja nesta ordem de grandeza que vocês podem ver aqui neste slide que eu estou a projetar. O que é que nós pretendemos melhorar, o que é que nós pretendemos ajudar nesse desenvolvimento? Portanto, tudo o que está relacionado com as soluções urbanas. Portanto, aquilo que se designa soluções urbanas inteligentes, inovadoras, disruptivas. Portanto, a aplicação das tecnologias digitais, uma abordagem multissetorial, que implica a colaboração de diferentes atores da cadeia de valor, e qual é o impacto que isso tem na indústria e nos seus cidadãos. Do ponto de vista do Kaizen, do ponto de vista da otimização dos processos, tudo o que esteja relacionado com gerir melhor, aqui aparece o tema SMART como comum, digamos, a todos os gritos que aqui temos. SMART, na lógica do Kaizen, é definir um conjunto de objetivos que sejam simples, que sejam mensuráveis, que sejam atrativos, que sejam realistas e que sejam limitados no tempo. E queremos fazê-lo, ou ajudar a fazê-lo, no âmbito da energia, da mobilidade, do ambiente, da governação e, digamos, da atratividade da cidade enquanto ponto de retenção. Do ponto de vista dos processos, isto é extraordinariamente simples. Portanto, olhando para uma cadeia de valor, qualquer que seja a cadeia de valor da cidade, nós temos um conjunto de atividades que acrescentam valor, mas temos um conjunto de atividades muito superiores, normalmente, que são desperdício puro. E a intenção é olharmos para esses processos e perceber quais são esses desperdícios e como é que os podemos eliminar, como é que os podemos reduzir, como é que os podemos simplificar. Portanto, o grande paradigma é como é que conseguimos evitar que o fluxo seja interrompido. Seja ele um fluxo de informações, estejamos a falar de gabinetes de município, de lojas de cidadão, seja ele um fluxo de pessoas, se estivermos a pensar na mobilidade, ou mesmo num atendimento em qualquer serviço público, numa repartição, num hospital, ou seja ele sobre a forma de material em qualquer um dos serviços que existem nos municípios e que tenham como objetivo movimentar materiais. Portanto, o encurtamento da cadeia de valor, a simplificação da cadeia de valor, permite às cidades e aos municípios conseguirem, com menos recursos, gerar maior benefício e maior satisfação ao seu cidadão, que é o seu cliente. Conseguem, por isso, ser cidades, ser municípios mais flexíveis, com melhor qualidade de serviços prestados e com melhor satisfação dos seus cidadãos. Portanto, é claramente aqui que nós casamos e que temos casado nas experiências que temos tido em bastantes cidades, espalhadas quer por Portugal, quer fora de Portugal, e fazendo-o com um paradigma distinto. E qual é o paradigma? Portanto, o paradigma é levar ao papel dos decisores, encarar a cadeia de valor pelos olhos do cidadão.
Portanto, e olhar para a cadeia de valor com os olhos do cidadão. E subir rio acima, portanto, até à fonte, eliminando do caminho todos os obstáculos que impedem que esse processo, que essa tarefa, seja o mais simples, o mais rápida, o mais eficiente possível. Portanto, o objetivo é desenvolver processos de gestão sólidos e sustentáveis, eliminar o desperdício que está nessa cadeia de valor e perceber que este tema da melhoria não se copia. Este tema da melhoria deve ser customizado. Uma solução que é válida, embora as boas práticas possam ser partilhadas, mas uma solução que é válida numa determinada Câmara Municipal pode não ser exatamente a mesma solução na Câmara Municipal vizinha, porque a natureza dos desperdícios e a natureza dos problemas pode ser ligeiramente diferente. Portanto, é um pouco isto, não me alargando mais. Temos um modelo de gestão que não vou explicar, associado a essa forma de gerir estes processos. Como exemplo para partilha, trouxe aqui 2 casos que estivemos envolvidos já com um nível de maturidade muito significativo. Neste caso que vocês veem aqui, o objetivo era reestruturar a rede de museus municipais da Câmara Municipal do Porto e implementar esta metodologia de melhorar todos os dias, envolvendo todas as pessoas nos novos espaços museológicos, aumentando a eficiência e a produtividade das equipas que estavam associadas. Obviamente que isto mexeu com a organização das equipas, com o planeamento das tarefas, com a divulgação e a comunicação relacionadas com o que se passava nesses espaços museológicos, mas no final permitiu um aumento de produtividade dos recursos envolvidos nestas atividades de 35%, aumentou o horário de abertura destes mesmos espaços, beneficiando com isso o cidadão e conseguindo mobilizar e mover os recursos alocados para outras tarefas, eliminando o desperdício que acrescentavam mais valor. Um outro tema que trouxe, portanto, o tema de um serviço intermunicipalizado de gestão de resíduos, no Grande Porto também, em que o objetivo era simplificar todos os processos burocráticos e manuais, a falta de integração nos processos entre departamentos e a falta de normalização de tarefas simples, como o processamento de salários, compras, pagamentos, fecho de mês e reportes mensais. Portanto, mais uma vez, o facto de permitir juntar as pessoas, dar às pessoas ferramentas para simplificar essas tarefas e esses processos, permitiu a esta organização resultados muito interessantes sobre o ponto de vista da redução do lead time, sobre o ponto de vista da melhoria do serviço, sobre o ponto de vista da redução de erros na execução destas tarefas. Portanto, é um pouco isto e um pouco esta frase que também aqui deixo, não é? Não sabemos qual é o futuro, mas sabemos que existem muitas oportunidades e também sabemos que envolvendo as pessoas na definição, na identificação dessas mesmas oportunidades, teremos de certeza uma maior consistência nas soluções que podemos pôr em prática em todos estes processos. Portanto, muito obrigado, Vladimiro, e estou disponível para continuar a conversa. Muito obrigado, António. Passamos aqui para outro António Vasconcelos. Falamos aqui de otimização, falamos aqui de reorganização, falamos de mais eficiência, falamos de fazer mais com menos, devido muito também à escassez de recursos que cada vez mais enfrentamos. Como é que, com uma abordagem sistémica, orquestrada e iterativa, a economia circular pode ser aqui uma abordagem interessante para maximizarmos o ciclo de vida dos recursos na gestão dos territórios e das nossas vidas diárias? Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Tentando fazer simples aquilo que é bastante complexo e, portanto, tenho aqui um desafio grande pela frente. Primeiro dizer que é como se estivéssemos a falar de uma árvore onde existe uma metade de baixo, não vamos valorizar ou desvalorizar as metades, mas existe uma metade de baixo que é a fruta mais baixa, que é absolutamente fundamental colher e trabalhar
de uma forma articulada com metodologias de eficiência e com grande racionalização de processos, recursos, etc. Acabámos de ouvir a excelência mundial nesse domínio. O problema adicional, o problema que eu aqui venho-vos trazer é a metade de cima da árvore. E a metade de cima da árvore tem a ver, ou a ligação, se quiserem, entre a metade de baixo e a metade de cima. A metade de cima começa por ter fruta alta, difícil de chegar. E, inclusivamente, vamos deixar uma camada, se quisermos, dessa árvore para uma segunda parte da conversa, quando introduzirmos, se calhar, a tecnologia. Mas o que é fundamental entender-se é que nós temos que pensar de uma forma diferente para conseguirmos ir mais longe do que um determinado domínio de eficiência. Mais uma vez, é toda uma vaga da eficiência, como acabou de ser explicado, é uma vaga monumental e há ganhos monumentais para ser conseguidos e não pode ser protelada de maneira nenhuma. Bom, então é preciso dizer que todos estes assuntos, esta árvore, torna-se cada vez mais relevante porque nós vivemos num mundo exponenciais, como aqui foi explicado. Nós vivemos num mundo onde cada vez temos mais consumo, mais população, ligada ao consumo, obviamente, cada vez mais urbanização e, com isso, é um mundo inteiro de exponenciais que se vão desenvolvendo e que, em tempos, pensámos que não havia limite, ou seja, o homem era suficientemente pequeno dentro deste mundo para poder utilizar com um certo à vontade e de uma forma, digamos, ilimitada, esses recursos. Não é mais a questão, entramos na fase do antropoceno e, portanto, o homem começa a ter um impacto muito relevante no sistema todo. Ora bem, então, há que entender sistemas, há que entender como é que isto funciona. O planeta Terra, e isto é explicado por cientistas ligados a uma entidade à qual estamos profundamente ligados, The Natural Step, uma NGO de base científica, com origem na Suécia. Os suecos normalmente estão na linha frente destes assuntos. Mas dizia que o planeta Terra é aberto do ponto de vista de energia, Sol, e é fechado do ponto de vista de matéria. Este é o primeiro ponto que é preciso entender-se e que a fotossíntese é a ignição do sistema onde o Sol, obviamente, atua como o driver e a fotossíntese é o enabler. O que os suecos vieram a explicar foi como é que nós como é que eles vieram entender, portanto, como é que os ciclos da natureza se podem perpetuar e, para isso, começaram por explicar como é que se destrói a natureza e a sociedade. Uma coisa muito curiosa. Se nós aprendermos a destruir, então podemos desenhar para soluções integradas, articuladas e que não destruam mais os ciclos. E nós andamos a destruir os ciclos da natureza, a sociedade em geral, as organizações, etc. Andamos a destruí-las porque temos um conjunto de intervenções que ponham em causa fundamentos do sistema. Desde logo com base na física e da termodinâmica, questões de mineração, questões de introdução de químicos e novos compostos cá em cima e questões de destruição da natureza por meios físicos. Como aqui diz o meu colega, não podemos ir muito longe. E depois, do ponto de vista da disrupção social, temos questões de barreiras estruturais às pessoas terem saúde, educação, competência, influência, etc. Ter propósito, tudo isso são até a questão da imparcialidade, toda uma série de aspectos que causam disrupção. E todos estes assuntos estão ligados entre si, os problemas ecológicos e os problemas, a disrupção ecológica e a disrupção social estão completamente articuladas entre si. E temos, os suecos tentaram explicar a toda a sociedade sueca, isto em 1990, fizeram um livro de imagens e criaram inclusive uma metáfora de um funil e explicaram que temos umas paredes a estreitar progressivamente, devido a esses exponenciais que explicámos, e como é que nós podemos não chocar contra as paredes de um funil que vão estreitando progressivamente.
Sustentabilidade pode ser definida e, portanto, na metáfora do funil, é como ter um cilindro no final do funil onde as paredes param de estreitar. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, portanto, estes princípios podem ser postos a funcionar de forma a não violarmos as tais condições de sistema ambientais e sociais. E, como tal, nós devemos buscar um estado, um steady state de não violação das condições de sistema. António, ia pedir para sintetizar. Concisão. Conclusão. Para caminhar em direção ao tal cilindro, nós temos que ter como que um spaceship design. Nós vivemos num sistema fechado, em termos de matéria, e, portanto, temos que desenhar como dentro de uma nave. E esse desenhar dentro da nave, de uma forma sistémica, de uma forma holística, requer articulação de players ao longo de toda a cadeia de valor. Os problemas não estão num ponto da cadeia, não estão numa determinada empresa, estão algures noutros pontos da cadeia, se calhar de forma mais intensa. Requerem pensar de uma forma articulada em patologias e soluções, como diz ali o meu amigo Pedro Neves, e envolver pessoas, como diz ali o meu colega Bruno, em desenhos colaborativos, onde cada vez mais temos desenhos bottom-up e não desenhos, digamos, top-down, impostos por cima. Só um último comentário nesta fase, dizer que não estamos a falar de utopia, não estamos a falar de mera ciência, estamos a falar de processos de desenho que estão em funcionamento, que estão a acontecer, quer em municipalidades, quer em empresas, de uma forma profunda, transformações profundas, spaceship design. Exemplo, a Eindhoven está numa transformação enorme, onde estes princípios estão completamente embedded na estratégia da região toda da Eindhoven e depois apanha todo o sistema da housing e a construção, os materiais, etc. E, por outro lado, de uma forma colaborativa, e, por outro lado, em termos de citarmos uma empresa, eu gostaria de puxar a brasa à sardinha e falar do Esporão, que vai em 10 anos de transformação pela sustentabilidade e onde os resultados são impressionantes. Todas as uvas de 800 hectares, no norte e no sul, são orgânicas. Obrigado. Obrigado, António. Pegando aqui nas uvas que dão origem ao vinho, o vinho ajuda muito na partilha. Eu ia aqui falar com o Pedro Pinto, da Icoltra, que nos traz aqui um caso bem interessante. Em primeiro lugar, duas disrupções recentes naquilo que é a vida das cidades. Alguém que vem da experiência do sharing fóssil e que hoje começa a olhar para o sharing não poluente, para o sharing verde, com as scooters elétricas que vemos circular por Lisboa, e alguém que hoje tem operações implementadas em diversas cidades pelo mundo e pela Europa em particular, e esta operação de scooter sharing elétrica em particular nasce de Madrid, hoje está em Lisboa, e quando alguns eram bastante céticos acerca daquilo que ia acontecer em Portugal, a solução é um sucesso. Vemos outras soluções em cascata a surgirem a seguir a esta. Eu ia perguntar ao Pedro como é que é esta experiência de ver as cidades mudarem a partir de soluções partilhadas e não baseadas na posse, e como é que prevê que esta realidade escale, não só do ponto de vista dos modelos de negócio e das soluções de partilha, mas também daquilo que é o impacto e da pegada ecológica que estes processos de mobilidade vão ter no futuro. Muito bem. Em primeiro lugar, gostava de agradecer também a oportunidade de estar aqui a expressar um bocadinho a nossa experiência. O sistema de scooters elétricas partilhadas que temos em Lisboa é relativamente recente, começou há 5 meses. Entramos sem grande poupa em circunstância. De um dia para o outro, praticamente 170 scooters estavam espalhadas pelas ruas de Lisboa. Foi um caso disruptivo em termos de mobilidade. 2017 está a ser um ano em que para a cidade de Lisboa estão a vingar e estão a crescer sistemas destes partilhados, de mobilidade partilhada. Um pouco em jeito de interação aqui com o auditório, gostava de fazer 2 ou 3 perguntas, só a perceber da audiência que temos aqui, quem é que já utilizou um sistema partilhado alguma vez até ao momento? Muito bem. E já alguém utilizou o sistema da Icoltra aqui no...
Já temos alguns utilizadores. Cada vez mais, à medida que eu vou fazendo esta pergunta, ultimamente são cada vez mais o número de pessoas que levantam o braço. E nada disto seria possível se não houvesse esta digitalização dos nossos hábitos, da nossa forma de interatuar. A Ecultra pertence ao grupo Cultra, um grupo que já tem 11 anos de experiência no mercado de mobilidade de duas rodas. É só nesse mercado que atuamos. Começou em Barcelona com 25 scooters. Neste momento temos mais de 11 mil scooters espalhadas por 6 países, maioritariamente europeus e também no Brasil. Cerca de 25% da nossa frota já é elétrica. Já há cerca de 3 anos atrás começámos um processo de conversão de combustíveis fósseis para sistemas mais sustentáveis, mais limpos. Percebemos, acima de tudo, que a sociedade valorizava 3 grandes pilares. A mobilidade urbana, as pessoas querem se deslocar do ponto A para o ponto B de uma forma mais rápida, mais eficiente, independentemente da forma de se deslocarem. As pessoas o que valorizam é comodidade e rapidez e buscam estas novas soluções. As pessoas têm preocupações de melhorar a qualidade de vida, não só ao nível, já se falou aqui da otimização dos recursos, já se falou aqui assim de economias circulares, mas também de preocupações ambientais, da qualidade do ar que respiramos, do ruído que é emitido nas deslocações. E, por último, um pouco a parte financeira e a parte do modelo de negócio das economias partilhadas. O nosso sistema une um pouco estes 3 pilares, a mobilidade urbana, a sustentabilidade e a economia partilhada. Procuramos, de alguma forma, retirar as estimativas que temos, é que retiraremos cerca de 70 toneladas de emissões de CO2 só durante este ano de 2017. Vemos que o povo português e os lisboetas, em concreto, tiveram uma adesão muito rápida e acima das nossas expectativas. Posso partilhar com vocês alguns números. Nós tínhamos uma estimativa de cerca de 25 mil utilizadores para atingir até ao final do ano na Ecultra. Esse valor foi atingido em finais de julho, e desta forma perceber que a atração que tem o mercado português e a necessidade que os lisboetas têm, as pessoas que vivem ou que trabalham ou que se deslocam a Lisboa, têm de novas soluções. O facto de usarem um sistema que basicamente a interação que existe com o utilizador é através de uma aplicação, é muito digital, muito um smartphone. Depois há a parte da mobilidade, das pessoas usarem a scooter em si, mas a oportunidade que nós temos de marcar a experiência do utilizador passa pela facilidade com que as pessoas acedem à informação. E a digitalização e a interconectividade da pessoa estar a terminar uma reunião e poder abrir a aplicação do telemóvel, reservar uma scooter que esteja próximo e saber que daí a 15 minutos pode utilizar a scooter para efetuar a sua deslocação, acrescenta valor, acrescenta qualidade de vida. Pedro, ia pedir para fecharmos esta fase, para passarmos à seguinte. Muito bem. Penso que consigo desta forma terminar. Já vamos voltar a falar. Eu agora desafiava aqui o Carlos, que representa aqui um dos maiores grupos logísticos nacionais, uma entidade omnipresente em muitas das cidades portuguesas e europeias, um utilizador intensivo do espaço urbano. E como utilizador intensivo do espaço urbano, como é que a Luís Simões e a Inovance veem os desafios que hoje as cidades vos colocam nas vossas operações, quais são os principais constrangimentos e aquilo que poderiam sugerir como áreas de melhoria
contínua e áreas evolutivas para que o espaço urbano se adequasse de melhor forma àquilo que é a realidade logística atual. Antes de mais, boa tarde a todos. Quero agradecer o convite, em nome da Luís Simões, para estar presente neste painel e então falar-vos um bocadinho de quais são as nossas dificuldades e os desafios que nós encontramos diariamente. Eu esfio uma área que é a Inovance, que se preocupa precisamente com as inovações, a pensar já à frente, uns anos à frente, e a pensar naquilo que poderá ser melhorias e desenvolvimentos que possam trazer à Luís Simões vantagens competitivas, mas também resolvendo alguns dos desafios, ou muitos dos desafios que hoje se põem do ponto de vista das entregas e da logística, não é? nas cidades e nos espaços urbanos. Nossas dificuldades são, neste momento, grandes de distribuição nas zonas urbanas e elas não estão a melhorar, pelo contrário, estão a piorar. Porque se pensarem hoje que o turismo está a crescer bastante nas grandes cidades e que isso traz necessariamente mais consumo e mais consumo traz abastecimento adicional, se pensarem que a estratégia da grande distribuição, que era de hiperes fora das cidades, está completamente alterada e, portanto, hoje são lojas de proximidade, portanto, introduzindo mais pressão dentro da malha urbana. O próprio e-commerce, que é um fenómeno que não para de crescer, não é? Com as entregas parcelares ou de pacotaria dentro das próprias cidades, portanto, é mais um fator de pressão. Portanto, neste momento, entregar em cidades como Lisboa e Porto, nas duas grandes cidades, é um exercício bastante complicado e cada vez mais complicado, porque há horários completamente diferentes. Uns querem receber às 7, outros querem às 8, outros só querem de tarde, outros querem de manhã, outros não querem receber ao almoço. Em certas zonas históricas tem que ir caminhões específicos, portanto não serve qualquer um. Portanto, a complexidade de gerir isto tem crescido. E, de facto, alguma coisa vai ter que ser feita, eu diria, num futuro muito próximo, porque as cidades como Lisboa e Porto começam a ter uma pressão de tal ordem em termos de poluição dentro e de trânsito congestionado e de pressão que as cidades vão ter que fazer alguma coisa. Portanto, há aqui várias soluções que podem pensar para o futuro, como plataformas centralizadas, distribuição, etc. Depois podemos falar um bocadinho mais sobre isto à frente, mas estas são as grandes dificuldades que hoje nós nos deparamos e que estamos a tentar dar solução para o futuro ou mitigar todo esse problema. Também vemos algumas oportunidades, como é óbvio. Portanto, nós somos um operador que consolida já muita mercadoria e, portanto, nesse pressuposto já estamos a ajudar, de certa maneira, a que haja uma otimização dessas entregas, não é? Porque consolidamos em hubs que estão uns mais próximos da cidade, outros um bocadinho mais afastados, mas consolidamos já muita mercadoria para entrega. Mas não chega. Há muitas entregas dentro dos urbanos. E temos também uma empresa que se dedica ao aluguer de viaturas e à manutenção, que está, por exemplo, a pensar como é que pode aproximar centros de manutenção de caminhões ligeiros, de caminhões mais pequenos, dos centros da cidade, porque com este incremento da distribuição urbana, os fatores que vos falei, nasce também uma oportunidade de poder fazer manutenção de proximidade a esses caminhões. Portanto, há aqui também um conjunto depois de trabalhos e de estudos que nós temos estado a fazer, urbana, com algumas consultoras. Também temos falado muito com o SEI sobre este tema e o que é que temos de fazer, quer para aproveitar as oportunidades, quer para também perspectivar o que é que nós podemos fazer para o futuro, não é? Obrigado, Carlos. Eu agora ia inverter a ordem, ia voltar ao Pedro, e para falarmos aqui um pouco de como o digital, como é que o mundo digital pode ajudar cada uma destas diferentes operações e as cidades. E como é que a Ecoltra, acima de tudo, vê a oportunidade da integração de operações como uma alavanca para fazer crescer o seu negócio, fazer parte de algo maior, e como é que vê a necessidade de standards e APIs abertas para acelerar este processo de integração e de criação de ecossistemas de mobilidade que sejam orientados às necessidades do cidadão e não orientados à oferta, que é o que até há bem pouco tempo temos vindo a assistir.
Exatamente. Da nossa parte, nós vemos que o futuro vai ser a interoperabilidade das soluções. Ou seja, nós vemos que os nossos clientes já é uma realidade usarem várias formas de transporte para se deslocarem no seu dia-a-dia. Seja para ir trabalhar, seja para um almoço de negócios, seja para uma reunião. E tudo o que for feito que facilite a complementariedade entre as várias soluções de mobilidade é um fator que vem alavancar o nosso sistema em concreto. Noutras cidades já existe de uma forma bastante mais avançada. Lisboa, como referimos antes, havia muito ceticismo em relação ao funcionamento destes modelos de negócio, mas dentro da nossa perspectiva vai ser uma realidade, mais cedo ou mais tarde. Nós temos todo o interesse em pertencer a essa nova realidade, em que as pessoas chegam de carro até um parque de dissuasor, a partir daí pegam numa bicicleta, pegam numa scooter, pegam num carro partilhado e podem deslocar-se. Facilita muito o facto de haver comunicação em tempo real entre os vários meios de transporte. Nós estamos presentes em quatro cidades. Em Roma já estamos a fazer testes neste sentido de agregadores de soluções de mobilidade e por isso queremos apanhar a onda, queremos aproveitar essa forma de se adaptar às necessidades reais dos cidadãos. Obrigado, Pedro Carlos. E a logística no futuro? Vamos ter buffers nas cidades para termos operadores únicos urbanos? Vamos ter robôs, drones? Isso está longe, está perto? Como é que olhamos para o futuro da logística no espaço urbano e como é que estas abordagens integradas também podem ajudar a otimizar o processo logístico? Ok, bom, eu dividiria em duas partes. Portanto, aquilo que estamos a fazer agora, neste momento, do ponto de vista de desenvolvimento e inovação, e aquilo que poderá vir a ser soluções mais à frente. Portanto, hoje nós estamos a investir, por exemplo, em aplicações de negócio que estão a ser completamente reestruturadas, por exemplo, o planeamento de transportes com TMS, com apps que estão ligadas a esse TMS, portanto, estamos a implementar esse software e toda a utilização baseada em apps. Isto para quê? Porque nós queremos ter a noção online imediata do que é que está acontecendo na distribuição. E isto para quê? Não só porque nos permite interagir com os nossos clientes e dar-lhes mais informação, mas permite, por exemplo, colocar inteligência artificial a gerir esta distribuição. Imaginem que há uma estrada, uma rua que está com problemas de acesso, porque tem um acidente, porque tem algo. O próprio sistema pode, utilizando a informação recolhida por este sistema online, redirecionar as viaturas e otimizar com um circuito diferente, on-time, online. Okay? Portanto, este é o tipo de soluções que nos vai permitir depois chegar, por exemplo, a uma otimização das cargas melhor, não é? O que é que neste momento nós estamos a ver mais? Bem, vemos que poderá estar aí cada vez mais a desenhar-se no horizonte um hub, de facto, um hub central à entrada das grandes cidades. Já há algumas cidades na Europa que o têm, começam a ter esse tipo de soluções que é obrigar, quase, ou obrigar, em alguns casos mesmo, a que os operadores logísticos ou empresas que distribuem dentro da malha urbana sejam obrigados a entregar no hub central e a partir desse hub central, portanto, seja feita a distribuição, fazendo o quê? Otimizando, de facto, os veículos, porque hoje há pontos de entrega que recebem a visita de 4, 5, 6 carrinhas e carros, coisas diferentes. Isso não há dúvida. E, portanto, isso pode ajudar a tornar mais otimizada essa distribuição. E eu penso que isto cada vez mais, e acho que vai ser uma inevitabilidade mais tarde ou mais cedo. O que é que isto pode trazer também? Bom, falamos hoje dos novos meios de entrega, falamos dos drones. Nós olhamos para os drones e não estamos a ver, por exemplo, os drones aéreos a ser uma realidade dentro da malha urbana.
porque é complexo andarem, imaginem as cidades cheias de drones, não é? A voar por cima das nossas cabeças. Não é fácil. Haverá, com certeza, mas não será para tudo. Mas pensamos que drones ao solo, por exemplo, poderá ser, de facto, algo que é quase veículos autónomos, não é? Que poderão fazer distribuição semi-autónoma para pontos, por exemplo, pré-definidos, não é? Porque hoje há um problema também muito complicado com as entregas. É que é preciso que elas sejam pagas, não é? E o e-commerce com as eletrónicas, nós chamamos uma empresa de expresso e ela leva-nos um valor que não é barato e nos entrega esse bem, mas como ele tem um valor elevado, nós não pagamos isso de bom grado. Quando estamos a falar de produtos de primeira necessidade, etc., e começamos a avançar para utilizar o e-commerce para fazer este tipo de entregas, enfim, o custo aqui toma outra relevância, não é? Portanto, é preciso também no futuro encontrar solução para isto. Daí haver pontos, drop-off points, onde as pessoas possam fazer encomendas e elas serem entregues nesses pontos de entrega, quer com veículos normais, como hoje já está a haver esse esforço, ou então através de veículos autónomos, numa fase muito mais avançada no tempo, vejo como possibilidades. Portanto, não sei se o futuro vai ser drones a andar por meio da malha urbana. Eu julgo que sim, que haverá alguns aéreos, haverá muitos, se calhar mais no terreno. O eco-ultra também, não sei, se calhar podemos utilizar as motas para fazer entregas e podemos assistir aqui a um fenómeno chamado uberização das entregas, não é? Que pode acontecer, portanto, mais à frente, que haja de facto operadores que hoje estão no mercado e que fazem o transporte de passageiros e que queiram entrar, por exemplo, no transporte de mercadorias e termos a modelos deste género. Portanto, nós estamos a seguir isso também muito perto para perceber se haverá mercado, se isso estará maduro para podermos eventualmente entrar num processo desse género ou estabelecer parcerias que o permitam. Carlos, eu ia aqui, para cumprirmos a gestão de um recurso essencial que é o tempo, vou ter que interromper, peço desculpa. Iria passar aqui a palavra ao António Vasconcelos, no sentido de nos dizer qual é a sua visão para o cruzamento entre o digital e a economia circular. Como é que vê que estes dois setores se podem alavancar? Muito bem. É o nosso tema favorito, devo dizer. É os dois exponenciais cruzados, as vagas da inovação cruzadas entre sustentabilidade, circularidade e tecnologia. Começámos a falar dele, lembro-me, em 2014, numa altura em que o tema era um pouco mais difícil de falar. Hoje já está tudo muito mais claro do ponto de vista da digitalização e dos Web Summits, etc. Portanto, houve aqui um grande crescimento da awareness. Também, à medida que o tempo passa, o awareness cresce rapidamente. E diria, do lado da sustentabilidade, do lado dos grandes problemas do planeta e da sociedade, temos, em 2015, os Sustainable Development Goals, que o Pedro Neves, mais uma vez, é um elemento participante de grupos de trabalho internacionais, neste caso nas PPPs. Os Sustainable Goals são 17 grandes metas para o mundo, subscritos por todos os países, não mais questões apenas de países emergentes e de recuperação da pobreza, redução da pobreza. E esses grandes desafios vêm-se ligar a esses grandes desafios metas brutais de descarbonização. Eu não sei se tenho ideia, mas o professor Rockström, sueco, veio dizer recentemente, há um ano atrás, ouvi-o eu pessoalmente em Estocolmo, a dizer que em 2040 temos que ter, basicamente, a Europa completamente descarbonizada. O que é brutal. É mais brutal ainda do que uma redução de 80% versus 1990 em 2050. Ora bem, a descarbonização completa exige tecnologia de forma brutal. E aqui está como é que os mundos se casam. E não é por acaso que neste momento temos programas, quer da UE, quer Portugal, de economia circular, quer de indústria 4.0 e exponenciais tecnológicos. De dizer uma coisa que eu quero chamar a atenção, apesar de estarmos numa conferência de comunicações, numa conferência de tecnologia, eu tenho que chamar muito a atenção disto. Aquilo que se diz que a digitalização que está a acontecer, que
estamos em grande evolução, considerem que é tudo muito mais acelerado do ponto de vista da tecnologia do que o que podem imaginar. Nós estamos no entrar da Guerra das Estrelas. Há quem diga, exemplo, a Singularity University, onde um colega meu está hoje em Milão, num summit, diz que estamos no joelho da curva dos exponenciais e, como tal, a partir daqui, tudo é cada vez mais visível e acelerado. E então chegamos a um ponto de se conjecturar, neste momento, há quem conjecture, a partir das curvas exponenciais, que um computador de $1000 poderá raciocinar como o cérebro humano em 10 anos. Estamos a falar em coisas absolutamente disruptivas. Terminaria dizendo então que a tecnologia é decisiva, terá que se trabalhar os dois mundos em forma conjunta. Existem riscos enormes. A vertente pessoal e social tem que ser fortemente endereçada numa disrupção tecnológica que alterará profundamente a forma de trabalhar. O mundo do trabalho será alterado drasticamente e teremos que, mensagem final, prosperar dentro dos limites do planeta e da sociedade. É este prosperar num ritmo aceleradíssimo. Não mais a sustentabilidade lenta e sequencial, e sabemos bem como é que isso se faz, ou entende-se bem como é que isso se faz do ponto de vista de pensamento sistémico, mais todos os encolhimentos, obviamente, de utilização de recursos, fazer muito mais com muito menos, mas agora a uma velocidade estratosférica. Muito obrigado, António. António Costa. Deste ponto de vista, de fazer mais com menos, de fazermos rápido, temos uma abordagem multissetorial. Como é que o Kaizen vê as novas lógicas de abordagem às cidades, baseadas em plataformas interoperáveis de inteligência urbana, que permitem não só uma gestão mais racional dos recursos, mas também melhorar e capacitar os decisores para tomarem decisões com base em informação mais credível e mais atual, melhorando assim o processo de gestão das cidades. Sim, um pouco por aí e indo numa lógica de tipping points, até porque já ultrapassamos o nosso tema. E até aproveitando bastante a primeira analogia do António e para deixar bastante claro o que é Kaizen, para não ficarmos só a pensar que é eliminar. Kaizen é crescer. Pensando na árvore ou na flor, o papel do Kaizen não está na árvore, está na terra que faz essa árvore desenvolver, crescer e brotar os frutos e as flores. Na lógica da interoperabilidade, recorda-me também um provérbio, creio que é africano, que eu ouvi recentemente numa conferência, que se queremos ir rápido, vamos sozinhos, se queremos ir longe, vamos acompanhados. A tecnologia é um acelerador, sem dúvida. Drones ou não, Scott, beam me up, se calhar evita os drones. O que eu tenho a certeza é que antes de automatizarmos é preciso simplificarmos, senão corremos o risco de automatizar ou de desenvolver a tecnologia que vai estar cheia de problemas que depois se refletem no consumidor. Sem dúvida, ouvir o consumidor, ouvir o cliente, a customer experience, a voice of the client, e a partir daí construir uma lógica de processo que tem como objetivo satisfazer essa necessidade, encontrando o valor para a organização, para a cidade e para o cidadão ao mesmo tempo. Portanto, esta é a visão do Kaizen, definindo claramente o que são e o que devem ser os objetivos e os princípios que estão inerentes a esses desafios, e a partir daí casquetizar esses objetivos em ciclos mais curtos e ciclos mais curtos com entregáveis concretos, seja numa lógica de mobilidade e transportes, seja numa lógica de sharing, como aqui vimos, ou mesmo numa lógica de educação, de saúde, de atendimento do cliente, do paciente ou do cidadão em uma qualquer instituição. Repetindo, portanto, eu não sei o que é que vai ser o futuro, mas estou muito ansioso por conseguir construí-lo, envolvendo as pessoas nessa definição e nessa solução, algumas vezes mais incremental e às vezes por necessidade muito mais disruptiva, muito mais, digamos assim, fora do paradigma atual. Obrigado, António. Obrigado a todos. Resumindo aqui um pouco
aquilo que fomos ouvindo, embora seja difícil, porque tivemos abordagens bem diferentes, mas sem dúvida que as abordagens iterativas e baseadas na reorganização, na otimização, na escassez de recursos e, portanto, no fazer mais com menos, são essenciais. Acho que ficou também de forma inquestionável evidente que a interoperabilidade, a integração e a colaboração são essenciais ao desenvolvimento. A velocidade, o foco no cidadão para o design das soluções são fundamentais e, obviamente, que sobre isto vem sempre o digital, que torna a relação mais fácil, mais seamless, mais transparente para o cidadão e para o decisor, e com isto acelera de forma crítica aquilo que é o processo de mudança da sociedade, o processo de mudança das organizações, o desenvolvimento de novas soluções e serviços e o desenvolvimento global, seja ele das entidades públicas, privadas ou do terceiro setor. Muito obrigado a todos, espero que tenha sido interessante e produtivo.